Shalom Vrahá, paz e bênção a todos. Hoje eu quero trazer uma pequena reflexão sobre a questão das necessidades, do sofrimento que nós passamos, daqueles momentos que parece que a incredulidade, ou melhor, a dúvida, porque há uma diferença entre duvidar e ser incrédulo. Duvidar está relacionado a algum acontecimento que me faz titubear, que me leva a um desespero, que pode me fazer pensar que o Eterno seja capaz de realizar alguma coisa poderosa diante de algo que, humanamente falando, é irreversível. Já a incredulidade é o ato concreto de não andar, de não obedecer aos mandamentos de Deus, à vontade soberana do Senhor. Incredulidade é lutar contra a fé, contra o que a Bíblia diz e contra quem verdadeiramente Deus é. E eu quero dizer que existe um momento na nossa vida que não é fácil. Crer é a gente crer. Mas tem momentos que nós titubeamos, porque a nossa fé não está tão firmada, tão alicerçada. E essas conclusões, geralmente nós chegamos devido à nossa fragilidade humana. Passar problemas, ter adversidades, problemas que aparentemente são insolúveis, problemas que nos mostram o quão frágil nós somos, quão pequenos somos, quão irrelevante, dependendo da situação, nós nos apresentamos, como por exemplo, a perca de um ente querido, seja de que forma for, mas principalmente se essa perda for através de acidente, de assassinato. A nossa fé, de uma certa forma, ela é chocada contra a realidade que nós estamos vivendo. A realidade que nós estamos vivendo não parece condizer com a fé bíblica. E parece que quando as portas se fecham, quando as situações faz com que nos cerquem muralhas, as adversidades são aqueles arames farpados que colocam em cima do muro, limitando a nossa fé, limitando o nosso agir. Nossa, como é difícil olhar para os céus e saber que lá tem um Deus que pode todas as coisas, mas que aparentemente aqui comigo, aqui agora, parece que nada acontece. Parece que Deus está surdo, mudo, ou até dá a entender que na sua ocultação Ele não quer me responder. E é natural as pessoas nos acusarem ou pensarem pensamentos acusativos que estamos errados. Se a vida está dessa forma, se a situação nos apertou, é porque estamos em pecado, é porque estamos a pagar o preço da desobediência. A bem da verdade, isso até pode ter sentido. Mas só quem olha para a sua mesa, olha para as suas contas, olha para o seu armário e se dá conta que você não tem dinheiro para pagar a sua dívida, que a sua luz está prestes a ser cortada, que você não tem dinheiro para o seu filho ir na padaria comprar 1 ou 2 pães para poder comprar, para poder tomar café, que a porção diária daquele arroz, daquele feijão que nós ali estamos cozinhando, nós somos assim, nós manipulamos essa quantidade, pedindo a Deus que não falte e passamos a comer de maneira fracionada, numa tentativa de que aquele alimento se multiplique. Para um pai, para uma mãe, para um filho nem tanto, mas para os pais, isso é algo desesperador. E
A pergunta é: será que Deus não vai me ouvir? O que é que está acontecendo que me perdoe a emoção que me salta ao peito, embargando a minha voz? Mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai me ajudar? Será que o Eterno não vai estender suas mãos? E em momentos como esses, né, dependendo do local onde a pessoa more, as pessoas moram às vezes do lado e ao mesmo tempo tão distante que às vezes não é capaz de se compadecer da nossa dor, se compadecer daquele momento, daquela crise. E nós achamos, na maioria das vezes, que elas são culpadas porque elas não se preocupam. Para que elas não têm interesse em saber como é que nós estamos. Aí nos vem à mente aquele versículo que diz que o amor de muitos se esfriariam por se multiplicar a maldade, a insensibilidade, a falta de interesse, de empatia pelo próximo. É muito natural que esses pensamentos nos salte e acumule-se em nossa mente, nos fazendo sempre pensar dessa forma e achar que as pessoas não nos ajudam porque elas não querem. Mas na maioria das vezes não é porque elas não querem, é porque elas não sabem ou não têm condições para poder nos estender as mãos. Eu sei que isso dói. Eu sei que a perspectiva de um homem que se levanta pela manhã e ele não tem um trabalho que traga dignidade a ele, que às vezes ele precisa da ajuda de um e de outro, alguns até jogam ali na cara. E se ele acorda um pouquinho mais tarde é porque ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar. E as pessoas às vezes nem sabem, nem entendem que às vezes aquele pai de família passou a noite toda acordada pensando no que ele poderia fazer para trazer o pão de cada dia dos seus filhos. O sono lhe foi tirado porque a ansiedade por pagar as contas que precisam ser pagas por fornecimentos essenciais como energia, água e gás. Isso tira-lhe o sono a ponto de fazer com que às vezes até palavra lhe falte para orar. E quando ele pega no sono já é quando o sol já está brilhando, aí ele acorda um pouquinho tarde, as pessoas não entendem, acham que ele é preguiçoso, mas não sabe no profundo o que se passa na vida dessa pessoa, na vida desse homem, na vida dessa família. Mas é tão natural, às vezes, sairmos da porta para fora e saber que as pessoas não têm culpa dos nossos problemas, daquilo que nós estamos vivendo, e dar-lhe um sorriso, abraçar as pessoas e parecer que nada está acontecendo. Eu sei que é uma tarefa muito difícil. E é por isso que eu queria ler para vocês aqui o capítulo 15 de Bereshit, de Gênesis. São os primeiros versículos que diz: depois dessas coisas, manifestou-se a palavra do Eterno a Abrão na visão, dizendo: não temas, Abrão, eu te amparo, teu prêmio é muito grande. E disse Abrão o seguinte: Eterno Deus, que darás a mim? Eu ando sem filhos herdeiros, e o encarregado da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse Abrão: eis que a mim não deste semente, e é que meu escravo que vai me herdar. E eis que foi a palavra do Eterno a ele, dizendo: este não vai herdar, senão que sairá das tuas entranhas, ele herdará. Claro que nesse momento aqui, eu só estou querendo a referência dos primeiros versos que diz: não temas, Abraão, eu sou o teu amparo. O teu galardão será muito grande. Porque talvez o contexto das necessidades de Abraão não se encaixe naquilo que eu acabei de descrever, mas não deixa de ser uma realidade. E essa realidade afetou tanto a alma de Abrão
antes de ser transformado em Abraão, que o próprio Eterno veio para confortá-lo. E é isso que Deus está fazendo através desse vídeo. Deus conhece a sua dor. O que eu descrevi anteriormente é porque eu passo por isso, porque eu sou ser humano como você. Eu sei que às vezes as palavras elas não são capazes de resolver e trazer solução para aquele drama, para aquele problema no momento que ele é dito, mas ele é capaz de gerar um sentimento, gerar esperança, fazer com que deixemos de olhar para baixo e levantemos os nossos olhares para os céus, porque às vezes é necessário que o Eterno nos tire da onde nós estamos, da enclausuração que nós, na maioria das vezes, nos enclausuramos, porque as necessidades são tantas, elas se fazem muralha ao nosso redor. A ansiedade é tão tamanha que ela se faz cobertura sobre nossas cabeças e a única coisa que nós sabemos fazer é só olhar para trás sem ter resposta para aquela conta que nós temos que pagar, para aquela adversidade que nós temos que enfrentar, para a cura daquela enfermidade que temos que tomar um remédio ou encarar uma cirurgia. Então as indagações são as mais variadas possíveis e às vezes é difícil entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse momento aqui, Abraão recebeu a visita do Eterno em visão para o conforto da sua alma, para despertar nele a esperança e fazer com que ele continuasse a caminhada. De igual modo, Deus também está usando esse vídeo, esse mesmo texto de Abraão para te dizer: não temas, Abrão, José, Nildo, não temas, Maria, seja lá qual for o seu nome, não temas, eu te amparo. Teu prêmio será muito grande. E como eu disse, essas são palavras que ela primeiro é introjetada dentro da nossa alma, porque ela vem diretamente de Deus para suprir a carência dessas dúvidas que explodem no nosso coração. Então essa palavra vem justamente para tirar toda a glicerina, para tirar tudo aquilo que for capaz de explodir dentro de nós. E como eu disse anteriormente, para nos fazer parar de olhar para baixo e olharmos para cima. Olha o que diz aqui o verso 5. E fê-lo sair, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se podes contá-las. E disse-lhe: assim será a tua semente. E acreditou Abrão no Eterno, e o Eterno lhe considerou isso por mérito, por fé, por justiça. Esse é um momento, por mais difícil que seja, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que é que eu estou passando. A gente só fala, o bom da gente poder falar algo dessa natureza que eu estou falando é quando a gente passa pelo processo, está passando pelo processo, porque as palavras elas soam com mais força, elas vibram com mais intensidade. Então esse é o momento de nós acreditarmos que Deus está dizendo: olha para os céus. Está de dia, contemple as nuvens se o tempo está nublado, porque acima delas existe toda uma galáxia. Existe um Deus todo-poderoso que controla e chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Não deixe, ou seja, não deixemos que as circunstâncias limite o poder de Deus em nossas vidas. Porque nós sabemos que tudo é possível àquele que espera no Senhor. Aquele que se deleita no Senhor terá o desejo dos seus corações satisfeitos. Se esse dia, se essa semana, se esse mês, se esse ano está tão difícil para você, sabe que existe um Deus nos céus que a letra no papel não é capaz de defini-lo. Que nenhum outro nome dado a Deus na Bíblia pode limitá-lo. Ele é ilimitado. Ele tem a resposta para as nossas indagações, ele tem a cura para as nossas enfermidades,
Ele é a porta aberta, que quando nós batemos nela, ela se abre. E o socorro do Senhor, ela não vem fora do tempo. Ela vem no tempo certo. Então, tem um louvor que diz, levanta a cabeça, anima-te também. Deus não sente alegria com o sofrimento de ninguém. Fique com essa palavra, ore ao Senhor. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e vamos fazer desse ministério, vamos fazer dessas palavras ferramentas que engrandece a Deus, levantando a cabeça daqueles necessitados. Shalom Vrahá, paz e bênção. Que Deus continue te abençoando.